Nicolas inicia. Em março de 2025, o Brasil enfrenta uma economia em ruínas. A inflação de 2024, ainda em 5%, devasta o sustento do povo, e a dívida pública cresce sem controle. A gestão de Fernando Haddad é um desastre evidente, privilegia gastos populistas e abandona a disciplina fiscal. Como justificar uma política que empurra o país para o abismo? Dória. Dória responde. Deputado Nicolas, reconheço suas preocupações, mas o cenário exige perspectiva. Em 2024, herdamos desequilíbrios graves. Haddad implantou um arcabouço fiscal que limita despesas e busca crescimento sustentável. Em 2025, há sinais de retomada, com diálogo aberto ao setor produtivo, essencial para a confiança. Nicolas retruca. Esse arcabouço é uma ilusão. O PIB mal chega a 2%, e a dívida dispara. Haddad escolheu agradar aliados políticos em vez de salvar o Brasil do colapso. O diálogo que cita é retórica vazia, enquanto os números gritam a verdade. Estamos à beira do caos por sua inépcia. Dória contra-argumenta. Os números pedem análise, deputado. O crescimento reflete um cenário global adverso. Haddad evita cortes severos que puniriam os mais pobres, avançando na reforma tributária em 2025. A estabilidade requer estratégia, não medidas impulsivas. Nicolas conclui. Estratégia que sufoca o povo. Haddad nos conduz ao fracasso, e sua defesa não muda os fatos. Nicolas questiona. A inflação persiste em 2025, herança de 2024 que Haddad não controla. O trabalhador mal compra o básico, e ele se refugia em paliativos como o Bolsa Família. Não é prova clara de uma gestão inepta, mascarada por assistencialismo. Dória. Dória responde. Deputado, a inflação é um desafio global, agravado por crises externas em 2024. Haddad coordena com o Banco Central uma redução gradual dos juros, e em 2025 os preços começam a ceder. O Bolsa Família protege os vulneráveis, uma resposta responsável em tempos difíceis. Nicolas retruca. Redução gradual é um insulto às famílias que passam fome hoje. Haddad descarrega o problema no Banco Central e financia esmolas ineficazes. O Brasil exige controle efetivo, não desculpas frágeis como as que você apresenta. Dória contra-argumenta. Controle exige equilíbrio, não radicalismo. Em 2025, Haddad estimula a produção para baixar preços, uma solução de médio prazo. A política monetária é parte de um esforço conjunto, com resultados iniciais já perceptíveis. Nicolas conclui. Resultados imperceptíveis ao povo. Haddad falha, e o custo de vida é a evidência. Nicolas questiona. A dívida pública ultrapassa 80% do PIB em 2025, e o arcabouço de Haddad não a contém. Não é uma gestão irresponsável, Dória, que hipoteca o futuro por ganhos políticos de curto prazo. Dória responde. Deputado, a dívida é um problema histórico. Em 2024, Haddad enfrentou gastos emergenciais herdados, mas o arcabouço limita o crescimento real das despesas em 2025. A reoneração da folha, apesar das resistências, mostra seu compromisso com o equilíbrio fiscal. Nicolas retruca. Compromisso que não se reflete nos fatos. A reoneração sobrecarrega o setor produtivo, já sufocado, enquanto a dívida segue em trajetória alarmante. Haddad sacrifica o Brasil com medidas frouxas e uma visão míope. Dória contra-argumenta. A trajetória da dívida exige reformas de longo prazo, como a tributária, que avança em 2025 sob Haddad. Ele busca equilibrar arrecadação e crescimento, algo negligenciado antes. A responsabilidade fiscal está em curso, não apenas no resultado imediato. Nicolas conclui. Curso que nos endivida mais. Haddad compromete o futuro com promessas vãs. Nicolas questiona. Em 2025, o setor produtivo reclama de impostos altos e incertezas, e o desemprego segue acima de 8%. Haddad não apoia quem gera riqueza e trabalho. Não é um erro grave priorizar o Estado em vez da iniciativa privada. Dória responde. Deputado, Haddad dialoga com o setor produtivo,
promovendo incentivos em 2025. Obras de infraestrutura geram empregos, e a reforma tributária aliviará distorções. O desemprego é um desafio global, mas sua gestão foca em crescimento inclusivo. Nicolas retruca. Diálogo que não alivia o fardo. Os incentivos são tímidos, e o desemprego reflete um PIB fraco. Haddad asfixia empresas com burocracia e impostos, enquanto o Brasil clama por uma economia dinâmica, não estatal. Dória contra-argumenta. A reforma tributária, em curso em 2025, simplificará o sistema e atrairá investimentos. Haddad mantém crédito acessível ao setor privado, equilibrando o papel do Estado. O progresso exige tempo, mas a direção é favorável. Nicolas conclui. Tempo que custa empregos. Haddad sufoca quem sustenta o país. Nicolas questiona. A reforma tributária de Haddad em 2025 eleva a carga sobre o consumo, penalizando o cidadão. Isso não contradiz a promessa de justiça fiscal e expõe a fragilidade de sua gestão. Dória. Dória responde. Deputado, a reforma visa simplificação, não aumento geral de impostos. Em 2025, Haddad negocia com o Congresso para equilibrar a carga, desonerando a produção. Medidas como a devolução de impostos aos pobres mitigam impactos, promovendo justiça. Nicolas retruca. Simplificação que onera o povo. Os preços sobem em 2025, e a devolução é um remendo. Haddad impõe sacrifícios ao cidadão comum enquanto falha em entregar benefícios reais. É uma política injusta. Dória contra-argumenta. A transição é complexa, mas necessária. Em 2025, Haddad corrige distorções históricas, e os ganhos virão com uma economia mais competitiva. A justiça fiscal é um processo, e ele avança nessa direção. Nicolas conclui. Processo que pune o presente. Haddad falha em proteger quem mais precisa. Nicolas questiona. Os juros seguem altos em 2025, apesar das pressões de Haddad sobre o Banco Central. Isso não revela uma gestão que mina a autonomia da instituição e mantém o crédito caro. Dória. Dória responde. Deputado, não há pressão, mas coordenação. Em 2025, Haddad respeita a autonomia do Banco Central, ajustando as contas públicas para permitir quedas nos juros. A inflação está sob controle, e a confiança cresce gradualmente. Nicolas questiona. Os investimentos públicos de Haddad em 2025 são lentos, e o Brasil perde competitividade global desde 2024. Não é uma gestão que promete muito e entrega pouco, enquanto o setor privado definha. Dória responde. Deputado, em 2025, Haddad avança em infraestrutura, gerando empregos e atraindo o setor privado com parcerias. Acordos comerciais fortalecem exportações, e a reforma tributária melhora nossa posição global. É uma estratégia consistente. Nicolas retruca. Consistência que não decola. As exportações estagnam, e o custo Brasil segue alto em 2025. Haddad negligencia o setor privado com impostos e incertezas, enquanto seus projetos não saem do papel. Dória responde. Deputado, reduzir desigualdade exige estratégia. Em 2025, Haddad amplia o Bolsa Família e investe em educação, atacando causas estruturais. É um suporte temporário que prepara o terreno para autonomia e crescimento inclusivo. Nicolas retruca. Suporte temporário é uma falácia. Em 2025, Haddad mantém o povo refém de esmolas, sem criar empregos reais. A desigualdade cresce porque ele prioriza política, não desenvolvimento. Dória responde. Deputado, Haddad reconquista credibilidade em 2025 com superávites primários e reformas. O crescimento moderado é sustentável, preparando o país para 2026. Ele corrige erros passados e planeja o futuro com responsabilidade. Nicolas inicia. Neste debate, expus as falhas gritantes da gestão de Haddad em 2025. Inflação descontrolada, dívida crescente e crescimento pífio. A meu ver, ele conduz o Brasil a um destino de fragilidade. Qual sua reflexão final, Dória? Dória responde. Deputado Nicolas,
defendi que Haddad, em 2025, enfrenta desafios herdados de 2024 com responsabilidade. Ele equilibra contas, dialoga com o setor produtivo e prepara o país para 2026. Reconheço suas críticas, mas vejo progresso onde você enxerga falhas. Nicolas retruca. Agradeço o diálogo. Respeito sua posição, mas os números de 2025 mostram um Brasil refém da ineficiência de Haddad. Nosso desacordo é evidente, e os fatos sustentam minha análise. Dória contra-argumenta. Também agradeço, deputado. O desacordo é claro, mas destaco que Haddad constrói um caminho viável em 2025. Os resultados virão, e acredito que sua gestão é um avanço, apesar das dificuldades. Nicolas conclui. Respeito sua visão. Contudo, vejo em 2025 uma economia sob Haddad que não atende às necessidades do povo. Que o público pondere nossas palavras.